Olá, bem-vindos a mais um Sobre Humanas. O programa de hoje vai tratar de uma pesquisa feita pelo historiador Gildevan Holanda. Gildevan, seja muito bem-vindo ao Sobre Humanas. Obrigado, prazer é meu. Gildevan, sua pesquisa tem o tema, a representação do espaço rural e dos povos do campo no livro didático de História. Uma imagem sob a ótica da educação do campo ou da pluralidade rural. Por que estudar aí esse cenário rural nos livros didáticos? Na verdade, o livro didático ele me apareceu como objeto de pesquisa já na graduação, né? Seguindo um percurso bem natural, da graduação para o mestrado, então... Porque na graduação, em 2011, eu, junto com o professor André e a professora Ariana Costa, do Departamento de História, nós buscamos analisar as representações docentes sobre o ensino de História no campo, onde nós fomos entrevistar professores que estavam em atividade nessas comunidades rurais para compreender as ideias que eles tinham sobre a prática pedagógica deles na comunidade rural. Então, nessas entrevistas foi que surgiram vários dados referentes ao livro didático que nem era o nosso objeto de estudo no momento, mas que nós guardamos esses dados, colocamos na conclusão para uma possibilidade de futura pesquisa. Só para compreender que dados foram esses, como um exemplo, em alguns momentos quando nós perguntávamos a esses professores sobre quais fontes eles estudavam, ou onde eles buscavam construir seu referencial teórico, esses professores sempre mencionavam o livro didático. Então o livro didático é uma coisa presente na vida de todo professor. Alguns professores afirmavam que o livro didático era a única fonte de estudo deles. E quando eu perguntava o porquê, eles faziam uma relação com um cotidiano excessivo de cargas horárias que eles tinham que cumprir durante o dia. Muitos ou tinham um vínculo ou dois vínculos no estado, mas tinham que lecionar em 3 escolas porque tinham um vínculo na escola particular. Então eles diziam que não encontravam tempo para estudar outro material que não fosse o livro didático. E mesmo que o professor não abrisse o material em sala de aula, devido ao constante uso, ele já internalizava aquela narrativa do livro em sala de aula. Então, de certa forma, o próprio livro, a influência do livro sobre a aula do professor está muito relacionada à própria precarização do trabalho docente, no momento em que o professor ele não tem disposição para buscar outras fontes, em outros materiais. Qual o tipo de metodologia que você usa na sua pesquisa? Quando a gente fala em analisar livros didáticos, não existe outra forma de você ler a coleção inteira, que foi o que fizemos. Nós tivemos que ler toda uma coleção, que foi uma coleção utilizada por professores que lecionam nas comunidades rurais de Apodi. Então, diante dessa leitura, nós fizemos categorizações das representações que a gente podia identificar dentro do livro. Tanto representações visuais, como as textuais, e também a forma como o campo ele era retratado nas atividades propostas pelo material. E como é que o campo é retratado nesses livros? A gente chegou a diferentes categorias, Existe uma categoria que é a principal, assim, a mais comum, que é a do campo relacionado o campo apresentado como espaço de produção de produtos primários, tanto quando nós falamos no trabalho com a terra, como na criação de animais. Uma outra representação também possível, aliás, também presente, era do espaço de conflito social, quando nós falamos de conflitos entre grandes produtores, grandes latifundiários e pequenos produtores rurais. Ao mesmo tempo, um espaço de domínio desse latifundiário, e também um espaço de vulnerabilidade social, porque o campo ele acaba sendo retratado nessas obras como um espaço inferior, digamos assim, economicamente, socialmente, à cidade, o que acaba causando uma certa estigmatização desse próprio espaço. Nós trabalhamos no início da pesquisa, nós fizemos algumas entrevistas com alunos que utilizavam esse material e eles se mostraram, teve até um aluno que falou essa palavra, se mostravam bastante magoados quando eles viam o homem do campo no livro, porque eles tinham pais agricultores, às vezes o pai morava no campo, mas nem era agricultor, era um funcionário público que trabalhava na cidade. E eles se diziam que não me vejo representado nesse livro, não me vejo representado nos discursos que são presentes aqui nesse livro. Mas olha que falha, isso é uma falha comum de acontecer em outros materiais didáticos aí? É bem provável, porque é o seguinte, alguns autores, eles vão falar que
existe hoje essa estigmatização do campo porque nós não somos levados a pensar a pluralidade rural. O que seria isso? Manuel Corrêa de Andrade, José Lida Veiga, alguns geógrafos, que foi com quem eu dialoguei, foi principalmente com os geógrafos, eles vão falar que o campo hoje ele não é apenas mais um espaço de produção agrícola, mas é um espaço também do turismo, do lazer, da prática de esportes, enfim, tem N atividades aí que hoje são desenvolvidas no campo. E para alguns historiadores eles vão além, eles dizem o seguinte: é até difícil hoje a gente criar uma identidade e é falha essa estigmatização porque é difícil a gente identificar o que é campo hoje no Brasil. O José Lida Veiga ele vai falar que o Brasil ele não tem critérios específicos para definir o que é um campo. No Brasil não existem esses critérios. A gente tem, a partir de Getúlio Vargas, uma abertura na Constituição que permitiu com que várias localidades, várias comunidades ganhassem independência política, ganhando prefeitura, passando a ser uma cidade, né? Isso dificultou bastante a vida dos geógrafos na época, porque era impossível fazer uma leitura do que era urbano, do que era rural. Exemplo disso é o próprio Rio Grande do Norte. A gente é recorde, praticamente, em pequenas localidades que ganham independência política e se transformam em cidades, né? Mesmo sem ter serviços básicos ali. Então a questão é, como a gente vai categorizar essa população urbana, a população do campo? Como é isso? Foi um grande problema. Só lembrando que, durante a leitura da bibliografia, nós encontramos um caso que foi excepcional, que era do Rio Grande do Sul, na cidade de União da Serra, se não me engano, onde na sede do município, no distrito, a gente encontrava-se 18 habitantes apenas na sede do distrito. O restante ficava dividido, né, nas comunidades rurais. E esses 18 habitantes entravam para as estatísticas como população urbana. Então a questão é, se é tão difícil assim a gente categorizar, até para o geógrafo é difícil, como é que a gente acaba estigmatizando isso aí? Porque o que existe é uma pluralidade rural, né? E não do campo apenas como nós acreditamos que existe. Inclusive o município de Apodi, né? Tem uma área rural muito grande. Isso é justificativa para você analisar lá em Apodi, fazer essa análise, essa pesquisa lá? Com certeza. Segundo dados do IBGE, nós temos quase metade da população ainda vivendo em comunidades que são categorizadas como comunidades rurais, né? E a própria amplitude, né, do município, boa parte ainda é de espaços categorizados como espaços rurais. Você fez entrevistas com os alunos, com alunos e professores? Na verdade, essas entrevistas, elas não colocamos os dados dessas entrevistas ainda no material. Foi mais naquele momento que nós estávamos testando metodologias, né? Os únicos dados que entraram realmente para a dissertação foi da leitura dos próprios materiais didáticos, né, dos próprios livros didáticos utilizados pelos alunos. Os professores percebem também essa deficiência na maneira como o homem do campo ele é representado? Como nós não entrevistamos professores nessa última pesquisa, eu posso responder essa pergunta lembrando da entrevista que eu fiz com professores na monografia. Anteriormente, exato, né? Na pesquisa anterior. Porque quando nós perguntávamos sobre se o professor sentia a necessidade de planejar a sua aula de forma diferenciada, eles diziam que não, porque ensinar história é a mesma coisa no campo, na cidade, enfim, eles não conseguiam ver essa diferença. É importante lembrar que o que justifica também o título, que existem duas perspectivas de se trabalhar o campo, né? É essa pluralidade rural, que os geógrafos afirmam, inclusive uns afirmam que nem existe campo, né? Devido a essa dificuldade que se existe em categorizar o campo. Mas existe uma outra perspectiva que é da educação do campo, que afirma que existe sim um campo e que essa educação tem que primar pela construção de um militante que lute pela reforma agrária, né? Pelos problemas que existem naquelas comunidades. Como nós descobrimos essas duas perspectivas na literatura, nós buscamos o quê? Analisar o que prevalece no livro didático. Se é esse campo plural ou se é esse discurso voltado para a militância do homem do campo, ou seja, uma representação tradicional do campo. E aí, a que conclusão chega a sua pesquisa? Pois como eu falei para você daquelas categorias que eu falei no início, né? Do campo como espaço de produção agrícola, de conflito social, espaço de miséria.
o que nós acabamos concluindo é que, na verdade, nem é presente a pluralidade rural, não é presente essa reflexão dos materiais didáticos, ao mesmo tempo também não é presente um discurso influenciado por uma educação do campo. Não é ambos são ausentes, na verdade. Por quê? Isso é muito influenciado pelo fato de que os materiais didáticos eles descrevem excessivamente o passado, né? Existe pouca contextualização nas narrativas do livro didático. Seria bom que fosse contextualizado porque isso é um princípio da LDB. Pegar o ensino de história, contextualizar com que o aluno compreende da sua realidade e levar o aluno a conhecer aquilo ali. É para isso que serve a história, né? Não é apenas o estudo do passado, falar sobre o passado. Se o livro fizesse essa contextualização, seria muito mais simples, inclusive para o aluno, compreender essa pluralidade rural. E ao mesmo tempo, se nós fôssemos seguir pelo viés da educação do campo, seria mais simples também levar o aluno a compreender que existem problemas naquela localidade e ele precisa atuar para transformar isso aí. Coisa que não é possível fazer se nós ficarmos apenas falando sobre o passado. É preciso rever esses materiais que são utilizados aí nas escolas públicas. Sim. Como é que você enxerga a contribuição da sua pesquisa para a sociedade? Eu compreendi, depois que eu comecei a participar de alguns eventos, apresentar o trabalho e tal, principalmente na minha área, porque eu li bastante geografia, né? Milton Santos, eu já lia antes, mas eu nunca tinha domínio sobre certos conceitos. Então eu comecei a pegar minha pesquisa e apresentar para os historiadores, né? Então a primeira contribuição que eu senti foi dentro da academia, no meu ciclo ali, porque nós tínhamos uma compreensão em relação ao campo ainda bastante tradicional, né? De compreender o espaço como um elemento morto, né? O campo é dividido da cidade. Milton Santos vai falar que não, é impossível a gente compreender o campo isolando ele da cidade, né? Uma principal contribuição seria isso. Uma questão importante também, que é colocada na conclusão, é um convite que devemos fazer aos próprios acadêmicos a refletir sobre a educação do campo, no sentido de que a educação do campo é uma linha da universidade também, nos cursos de pedagogia. Mas se alguns pesquisadores afirmam que é difícil você criar uma identidade para esse campo, então a reflexão é em que medida a educação do campo, esse prisma da educação do campo, esse paradigma, ele realmente reflete as necessidades dessa população. Se é difícil a gente encontrar uma identidade para essa população, seria revisar o próprio conceito de educação do campo. Muito obrigada, viu, Gildevan, pela sua participação no Sobre Humanas. Eu que agradeço a oportunidade. A gente agradece também. E se você quiser conferir a pesquisa completa de Gildevan Holanda, é só entrar aí no site do programa, no site da UERN, no link do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas. E aí o link vai aparecer aí na sua tela, o endereço eletrônico, você confere lá e tem acesso à pesquisa por inteiro. Uma ótima semana para você. Se você quiser rever esse e outros episódios, é só acessar youtube.com/UERNTV e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!